E aí, pessoal, tudo bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar mais sobre as vitaminas, tá? A gente vai entender melhor aí quais são essas vitaminas que estão presentes no meu alimento, né? E quais são as funções das vitaminas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Para a gente entender um pouco melhor, é interessante a gente estudar um pouco mais sobre a história, como é que começou, como é que se descobriu. Então, o primeiro e mais longo período nessa etapa, né, a primeira etapa que a gente poderia chamar assim, vai ser aquele conhecimento empírico, onde as pessoas, elas, na verdade, elas não tinham aí o conhecimento científico, né, mas elas já percebiam ali que alguns alimentos, como, por exemplo, o fígado, era um alimento interessante para tratar uma doença que é chamada de cegueira noturna, que é a deficiência de vitamina A. Então, os egípcios já têm registros desde 1550 a.C. que eles utilizavam o fígado para tratar as pessoas que tinham aí esse problema de cegueira noturna, mas eles não sabiam que a deficiência até então era de vitamina A, né? Tem também registros feitos pelos índios americanos que eles utilizavam ali extrato de agulha de pinho, tá? Para curar o escorbuto. O escorbuto está relacionado à falta de vitamina C. E aí tem um fato bem interessante, bem curioso, que em 1753, um navio inglês, ele estava ali a caminho das Índias, e aí ele escapou de doenças porque o capitão do navio, ele obrigou os seus tripulantes, né, as pessoas que estavam ali a bordo, a consumir todos os dias, beber diariamente gotas do suco de limão. Então essa prática ela foi institucionalizada ali na marinha inglesa. A segunda fase já é uma fase onde a gente institucionaliza o conhecimento científico, né, onde já se tem aí conhecimentos e estudos mais aprofundados sobre a questão das vitaminas. O marco inicial dessa fase foram alguns estudos científicos que foram realizados ali por volta de 1890. O termo vitamina, ele foi aí dado, né, carinhosamente, esse termo vitamina, para esses micronutrientes pelo bioquímico polonês Casimir Funk. Acho que é assim que fala o nome dele, tá, gente? Vou deixar escrito aqui para vocês. Ele achava, né, que esse nutriente era uma mina da vida. Então, a palavra inglesa original, vitamine, foi posteriormente modificada para vitamin, quando se reconheceu que nem todas as vitaminas, então, elas eram aminas. Em português, não houve modificação semelhante. E aí, então, houve a necessidade de o quê? Depois, na década seguinte, se isolar, né, essas vitaminas para você conhecer, de fato, as estruturas químicas e os radicais que existiam ali. Então, depois, né, posteriormente na próxima década, foi necessário, então, o quê? Se estudar melhor essas estruturas químicas, né, e a síntese dessas vitaminas. Aí, lógico, houve sempre passos, né, a partir de cada descoberta. Uma delas foi entender, então, as funções de cada vitamina e também as quantidades que eram mínimas e suficientes para cada organismo. Então, as coisas foram acontecendo ao longo desse processo todo, né, que a gente está conversando. E aí também a gente consegue uma fortificação dos alimentos com as vitaminas. Então a gente tem hoje em dia leite fortificado com vitamina, farinhas, né? E é muito interessante todo esse processo industrial, da industrialização e da inserção das vitaminas nos alimentos, porque a gente hoje em dia, né, quase não se fala mais em escorbuto, em outras doenças aí devido à deficiência de vitaminas, em países onde se tem uma industrialização, onde se tem aí também uma questão de melhores condições, né, de qualidade de vida, porque a gente ainda tem, sim, problemas de desnutrição e de faltas, deficiências de vitaminas em alguns países da África, também da Ásia, né, então a gente ainda encontra aí esses problemas. E então a gente passou por todas essas etapas, né, onde a gente teve ali a fase inicial, que era um conhecimento empírico, sem ter o conhecimento científico, e aí vem então as descobertas científicas. Depois dessa descoberta científica das vitaminas, a gente começa a descobrir a estrutura dessa vitamina, as funções dessa vitamina, né, e a gente chega então na fase atual. Pode falar que as vitaminas, elas são micronutrientes necessários para muitos processos essenciais ali no nosso organismo, e elas são moléculas orgânicas. E diferentemente do que a maioria das pessoas popularmente elas pensam, né, o nosso corpo ele precisa de quantidades muito pequenas de vitamina para realizar as funções vitais, tá? Então, essa suplementação, né, de vitamina, ela não é necessária se você tiver aí, lógico, uma dieta equilibrada, uma dieta correta, tá? Agora, se você tem uma alimentação totalmente desequilibrada, facilmente você vai apresentar aí carências, né, de alguns tipos de vitaminas, certos tipos de vitaminas e também de minerais, que é um outro micronutriente que estão ali presentes na nossa alimentação e que o nosso organismo precisa, tá?
Então, é necessário você sempre procurar um especialista, fazer exames de rotina para você verificar como é que está, né, essa questão nutricional no seu organismo, tá bom? Então, as vitaminas, elas não são fonte de energia, né, no nosso corpo, e essa carência nutricional, ela ocorre em duas fases, que a gente costuma chamar. Uma fase que é a primária, onde você realmente não está ingerindo as vitaminas necessárias, né, em quantidades que são suficientes para o seu organismo absorver. E aí isso pode ocorrer devido à falta de uma alimentação, de uma dieta desequilibrada, né, ou até mesmo também a utilização de alguns medicamentos que vão impedir a absorção de certas vitaminas, né? Então, uma outra forma que a gente chama de secundária é quando você faz a ingestão do alimento, mas por alguma razão ali do seu organismo em relação à absorção, né? A absorção, então, dessas vitaminas, elas acabam sendo prejudicadas, tá? Ou então você vai ter muita eliminação em excesso ali, tá sendo eliminado em excesso, né, pelo seu organismo. Então, uma outra forma secundária aí que a gente pode ter de carência nutricional. Então, nosso corpo, ele não possui a capacidade de fazer grandes reservas ali de micronutrientes, né? Então, se a gente passa um longo período de alimentação incorreta, certamente a gente vai ter, sim, carências aí de vitaminas e de minerais. A gente pode encontrar vitaminas em diversos alimentos, como, por exemplo, frutas, vegetais, em alimentos também de origem animal, né? A função mais comum da vitamina é como um cofator para as reações enzimáticas, e elas também são importantes na regulação de funções do nosso organismo, são indispensáveis para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Contribuem para o fortalecimento do nosso corpo, das nossas respostas imunológicas, e também a gente pode estar evitando aí uma série de problemas, né, vamos dizer assim, como, por exemplo, a gripe e outras doenças frequentes aí que podem acontecer. Aqui eu coloquei um quadro para vocês, tá, onde a gente tem lá os construtores, os energéticos e os reguladores, né? A vitamina, ela vai ser incluída aí dentro dos reguladores. Então, ela serve para regular as funções do organismo, como pressão arterial, defesa do organismo, funcionamento do intestino e glândulas, tá? Então, como nutriente regulador, nós temos a vitamina, temos também os minerais, a água e as fibras. E ali eu coloquei alguns exemplos para vocês de alimentos que contêm aí esses nutrientes, né? A gente tem a verdura, legumes, frutas, cereais integrais, como trigo, aveia, né? Centeio, arroz integral, entre outros, tá? As vitaminas, elas são divididas em duas classes, são chamadas de hidrossolúveis, e aí a gente tem as vitaminas C e as do complexo B, e a gente tem as vitaminas chamadas de lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. A gente até costuma brincar, falar que é a DECA, né? Então, elas vão diferir aí de acordo com a capacidade do meio onde elas se solubilizam. Então, quando a gente fala de hidrossolúveis, a gente está falando de solubilização em meio aquoso, né? E quando a gente fala de lipossolúveis, a gente está falando aí de solubilização em gorduras. A solubilidade das vitaminas, ela vai estar relacionada ali às estruturas químicas, né? E as hidrossolúveis, elas não são geralmente armazenadas no nosso organismo, são pouco armazenadas, né? Alguns artigos escrevem como pouco, outros falam que não, enfim, porque elas vão ser excretadas, principalmente ali, né, eliminadas pelo sistema renal, pela urina. E aí, por isso, a gente tem então uma necessidade de uma ingestão mais diária. Já as lipossolúveis, elas são armazenadas no organismo por um longo período, mesmo não sendo ingeridas ali diariamente. Então, a gente consegue ter ali uma armazenagem, podemos dizer assim, por um período um pouco maior. Então, olha só, pessoal, aqui eu vou falar mais só da função e onde que a gente encontra. Depois eu vou fazer alguns vídeos mais específicos e também lá no meu Instagram eu vou fazer uma semana de vitaminas. Eu vou deixar o Instagram aqui para vocês estarem seguindo, onde a gente vai estar falando todo dia de uma vitamina, né, para ficar mais tranquilo, para a gente ir entendendo, tá? E aí eu vou deixar lá para vocês, vou deixar aqui o endereço. Mas aqui eu vou falar para vocês a vitamina, a função e a fonte, tá? Para ficar mais rápido o nosso vídeo aqui. Depois a gente faz os vídeos mais específicos sobre cada vitamina, tá bom? Então vamos lá. Então a vitamina A, né, ela é importante para os olhos e a visão, ela protege a córnea, age no sistema imunológico e ajuda a evitar infecções e auxilia também no desenvolvimento ósseo.
A gente pode encontrar a vitamina A na gordura do leite, no fígado, que eu tinha falado, né, na parte histórica ali para vocês, que os egípcios já utilizavam o fígado, a gema do ovo na manteiga, tá? E em diversos alimentos que são fontes aí, como alimentos também verdes escuros, como brócolis, a gente tem a cenoura, né, que é muito utilizada em papinhas infantis. Então, a gente tem lá a vitamina D. A gente vai falar primeiro das lipossolúveis e depois a gente entra nas hidrossolúveis, tá bom? Então, a vitamina D, ela é chamada também de calciferol, e ela controla a absorção do cálcio e do fósforo, regula a formação e a reconstituição dos ossos e dentes. E aqui eu queria abrir só um parênteses para dizer para vocês que todas essas funções que a gente está falando são funções de forma geral, tá? Lógico que cada uma delas tem diversas funções, eu peguei aqui só as principais, tá bom? Então, as fontes, a gente também tem vitamina D no fígado, então olha só o fígado como excelente alimento, né, a gema do ovo, a gente tem leites enriquecidos com vitamina D, e a pessoa é importante que ela fique exposta, né, nos raios solares para que haja produção de vitamina no organismo, e aí eu vou fazer um vídeo específico falando só sobre isso, explicando para vocês como é que funciona essa produção, tá bom? Claro que, abrindo parênteses, para não ficar exposto ao sol em qualquer horário, né, gente? Não vai pegar aquele sol ali de, sei lá, 6 horas, aquele sol de meio-dia, né? Evitem os horários, senão aí a gente tem outro problema que é o câncer de pele. A gente tem a vitamina E, ou tocoferol, contribui para o bom estado de formação dos tecidos, auxilia na digestão das gorduras, é bem atuante como antioxidante. A gente encontra muita vitamina E em óleos vegetais, né, em vegetais verdes escuros também, como espinafre, também na gema do ovo. Então, olha só a gema do ovo aí, brilhando, né, nas vitaminas. A gente tem também a vitamina K, que ela é fundamental para a coagulação sanguínea, participa de metabolismos de minerais, como cálcio e ferro. E a gente encontra ela no fígado, novamente, o fígado aqui, gente, também é produzido pelas bactérias do intestino, tá? Olha que interessante. E a gente tem aí vegetais verdes, né, óleos vegetais, também tem vitamina K. A gente tem a vitamina C, que auxilia na absorção do ferro, participa da formação de colágeno e do processo de cicatrização, aumenta a resistência, né, do nosso organismo contra algumas doenças, como por exemplo a gripe, e aí vai abrir aí discussões e controvérsias, que a gente não vai entrar nesse mérito agora. E a gente tem alguns alimentos, né, que são ricos em vitamina C, como o limão, a laranja, maracujá, morango, acerola. E a gente tem as vitaminas do complexo B, que são variadas, tá? Então vamos começar. B1, ou tiamina, que é importante para o bom funcionamento dos músculos e cérebro. A gente encontra essa vitamina em aves, peixes, leite, derivados, cereais, verduras. A gente tem a B2, que é chamada também de riboflavina. Contribui para o bom estado das mucosas e da visão e acelera o processo de cicatrização, encontrada em leite, derivados, cereais, carne e fígado. A B3, ou niacina, participa do metabolismo dos carboidratos e das proteínas e é essencial na reação de obtenção de energia. Então, a gente encontra a B3 em carnes, peixes, amendoim, ovo, leite, lentilha, feijão. A gente tem também a vitamina B5, ou ácido pantotênico, que ajuda a transformar os nutrientes em energia e é importante para o funcionamento do cérebro. Ele é presente em quase todos os alimentos. O termo panto tem origem grega e significa tudo. A vitamina B6, ou piridoxina, ela participa do metabolismo das proteínas e dos glóbulos vermelhos. E a gente encontra ela na carne, ovos, leite, fígado. B8, ou biotina, auxilia na digestão de gorduras e participa de várias reações com a vitamina B5. E a gente encontra ela em carne, leite, cereais, no ovo, noz e castanha. Vitamina B9, ou ácido fólico, fundamental na divisão celular, especialmente das células do sangue, atua no metabolismo do DNA. A gente encontra em frutas, fígado, verduras, cereais, verduras cruas de preferência, né? Temos a vitamina B12, que ajuda a formar a célula vermelha no sangue e as moléculas de DNA. Também são encontradas em carnes, peixes, leites e derivados.